No dia 24 de outubro de 2023, estava trabalhando e resolvi abrir o Slack, uma ferramenta que eu não tenho usado com tanta frequência desde que eu saí do meu emprego, há meses atrás. E aí, ali meio perdido, eu vi uma mensagem de um workspace de uma empresa chamada Lift99 que eu faço parte. A Lift99, em português, é uma startup da Estônia que, bem resumidamente, oferece escritórios, um ambiente legal para trabalhar e suporte para startups. Parecido com WeWork, talvez. E o escritório da Alvin, startup também lá da Estônia que eu trabalhava, ficava dentro de um prédio da Lift99 em Tallinn, capital do país. Desde que deixei o meu emprego lá em junho, em um momento ou outro eu percebi que eu ainda continuava nesse Slack e não saí. Pra ser bem sincero, por pura preguiça. A mensagem que eu vi era de uma moça chamada Anna Kovbasenko. Talvez esse não seja a pronúncia correta do nome dela. Mas era uma mensagem de um canal público e ela começava com: você tem interesse em expandir seus negócios para o Brasil? Ou de repente entender melhor seu ecossistema diverso de tecnologia? O início dessa mensagem me pareceu interessante e eu continuei lendo. A Ana então falava que dali a alguns dias ia rolar um evento online com uma tal de Amanda Martins, brasileira com 15 anos de experiência em lançamento de produtos e operações, que passou por empresas como Bacardi, PlayStation e Uber. A ideia dessa palestra era dar um resumo da economia brasileira, ao mesmo tempo em que ela dava dicas sobre como empreender e começar a sua operação por aqui. Desde que eu saí lá do meu emprego meses atrás e me joguei na vida de empreendedor solo, eu comecei a dizer sim para coisas que antes eu dizia não. Ou às vezes nem dizia nada, só procrastinava tomar uma decisão até a hora que não tinha mais como dizer sim. Em evento presencial de empresa que eu nem conheço, mas que me convidou, bora. Gravar podcast com pessoas desconhecidas, mas que parecem legais e temos interesse em comum, vamos aí? Fazer uma reunião online com alguém aleatório no LinkedIn que só quer conversar comigo? Sem problemas. E esse dia, quando vi essa mensagem, pensei, por que não? E me inscrevi para participar. No dia, eu me conectei lá na sala do Zoom para assistir a palestra e o que vi foi uma pessoa super bem articulada, que claramente sabia bem do que estava falando e que me deu uns insights legais sobre o meu próprio país que eu nem sabia. No meio da palestra, eu já percebi que a Amanda era uma pessoa que parecia estar em um momento de vida parecido com o meu e com quem eu poderia aprender bastante. Já fui logo no LinkedIn dela, adicionei e mandei mensagem falando: oi Amanda, emoji feliz. Tô assistindo a sua apresentação sobre o mercado brasileiro. Eu vou dizer que já pensei na possibilidade de ter uma empresa parecida com a sua. Vamos conversar? Meia hora depois, ela já me respondeu dizendo que sim e com uma lista de dias e horários pra gente conversar. Gosto de gente assim, direto ao ponto. Marcamos um bate-papo online e a gente conversou e se conheceu. Nessa conversa eu acabei me identificando bastante com ela mesmo, porque como eu disse, né, ela está empreendendo solo e tentando viver dos negócios que consegue gerar. Um momento parecido com o meu. Compartilhamos algumas experiências e dores e depois de quase uma hora de papo, a gente se despediu com aquele clássico até mais, vamos falando. Que costuma ser mais uma expressão mesmo para mantermos contato de alguma forma do que literalmente a gente continuar se falando. Só que a gente continuou. Um dia depois dessa conversa, a Amanda me manda uma mensagem dizendo que na semana seguinte ela estaria com uma delegação de startups alemãs na Vila Olímpia em São Paulo e que uma das startups poderia ser um potencial cliente para mim. Se eu quisesse, ela disse que coordenaria uma reunião para que eu conhecesse a Sandra, fundadora dessa startup. E eu topei. Na semana seguinte, lá estava eu indo para o Prédio do Cubo na Vila Olímpia, onde conheci a Amanda pessoalmente e também a Sandra, cofundadora da GlobeMe, uma startup que ajuda a contratar e realocar profissionais do mundo todo para a Alemanha. A conversa foi ótima e a gente saiu dali prometendo continuar se falando para tentar fechar algum negócio. Terminada a reunião, a Amanda me pergunta como foi e em seguida diz que no dia seguinte, tanto a Sandra, com quem eu tinha acabado de conversar, quanto toda aquela delegação de startups alemãs que estavam por ali, estariam em um evento organizado na cobertura do prédio do Cubo. E ela disse que também, além desses alemães, fundadores de startups, teriam outros convidados de startups daqui e até o cônsul-geral adjunto da Alemanha no Brasil. Mais uma vez, esse é o tipo de coisa que no passado eu provavelmente diria não. Eu diria, deixa eu ver, evento com empresários em cobertura de prédio? Eu não tenho nem roupa pra isso. Só que eu disse sim, eu disse bora, eu ia. Me despedi então da Amanda e fui embora. No caminho de volta, já mandei mensagem para minha esposa avisando que tinha sido convidado para um evento meio formal e me questionando o porquê de eu não ter um blazer até hoje. Eu estava a caminho de encontrar ela para jantar em um shopping e esse foi o nosso assunto o caminho todo. Quando eu cheguei lá, ela já tinha comprado um blazer para mim. Sai foto, meu amor, obrigado. Pois bem,
No outro dia, lá fui eu com meu blazer novinho na noite das startups alemãs na cobertura do Cubo. E foi incrível. Nessa noite eu conheci vários alemães, alguns croatas e também gente daqui do Brasil. E algumas das pessoas que eu fiz contato por lá já estão até com data agendada para gravar podcast aqui comigo, incluindo uma lenda viva da internet brasileira, Ednei Souza, o Internei. Eu saí desse evento muito feliz e animado com as conexões que consegui fazer ali. Minha mente se abriu para várias novas realidades e possibilidades com as conversas que eu tive. E tudo isso aconteceu porque eu conheci a Amanda, a moça que palestrou lá naquele evento online que eu fui descobrir depois era pro pessoal das startups ucranianas. Sei lá como eu vi aquela mensagem, já que, como eu disse, eu mal tenho o costume de ler canais e mensagens do Slack desde que eu não uso mais ele como uma ferramenta do meu dia a dia. Enfim, no episódio de hoje, eu chamei a Amanda aqui no podcast pra gente conhecer ela melhor e entender como é esse negócio de começar operações de empresas no Brasil. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, como lançar produtos e negócios no Brasil. Um papo com Amanda Martins. Em uma manhã de quinta-feira ensolarada de novembro, eu e Amanda nos encontramos virtualmente. Bom dia! E aí, Gabs, tudo bom? Ela mora em São Paulo e eu começo o papo perguntando se ela é daqui. E a resposta é não. Ela é de Goiânia. Apesar de ter conhecido a terra dela só esse ano, acho que posso dizer que sei como agradar um goiano. Como a pamonha de Goiânia é incrível. É uma coisa surreal, assim. Eu nunca imaginei que pamonha pudesse ser um negócio tão gostoso. Amanda vem de uma família de dentistas e me conta que foi praticamente a única ali a querer quebrar o ciclo familiar e trabalhar com empresas e negócios. Quando chegou a hora de escolher um rumo para a carreira, ela se mudou para São Paulo para estudar marketing na USP. E ela disse que essa decisão já estava tomada faz tempo. Com 9 anos de idade, eu falei, eu vou embora daqui. Eu tenho isso, assim, de às vezes visualizar algo na minha vida e aí eu faço coisas para aquilo acontecer. E essa foi a primeira coisa que eu visualizei, assim, eu queria sair e eu me sinto em casa aqui em São Paulo, assim, eu falo, uai, meu, eu já me sinto, já tô 18 anos em Goiânia, 18 anos em São Paulo, então eu me sinto parte já aqui da cidade. Legal. E quando você veio pra cá fazer faculdade e começar a trabalhar, a faculdade, o trabalho, era o que você esperava, imaginava, ou você teve alguns choques, assim? Eu acho que desde que eu cheguei em São Paulo, eu me adaptei muito rápido, porque eu vim num contexto de estudar. Acho que eu vejo as pessoas que vêm pra cá simplesmente pra trabalhar, o quanto é mais difícil quando você vem mais velho, né? Quando você vem fazer faculdade, eu acho que você vem num contexto onde você faz amigos aqui, né? Você cria famílias aqui. Então, pra mim, isso foi uma facilidade muito grande. São Paulo também é uma cidade que acolhe pessoas, independente da forma como você é. Então, acho que eu sempre me senti pertencente a esse ecossistema, mais progressista, onde eu podia ser eu mesma e tudo bem. Tem alguns caos da cidade que, pra quem tá do interior, não era acostumada, né? Eu tô remontando aqui a esse momento que eu acho que me assustava no primeiro momento, mas que logo você vai se acostumando. São Paulo é uma cidade que você pode viver sem planejamento. Você tem que planejar a trajetória. Isso pra quem vem do interior é um choque. Até às vezes vejo quando alguém vem visitar e quer ir pra algum lugar 6 da tarde. Não se faz isso aqui. Ou quer ir a algum lugar sem reservar. Tudo é cheio, né? Tudo tem fila, né? É. Bem, e sobre trabalho em si, né? Eu estava olhando seu LinkedIn aqui antes da gente começar e eu vi que a sua primeira experiência profissional foi em 2008, um pouco depois que você chegou aqui, então uns 2 anos talvez depois que você chegou pela linha do tempo que você me falou agora, né? Eu sempre trabalhei, engraçado, eu sempre me senti uma pessoa generalista, quando tem até um livro muito bom sobre isso, chama Range, porque quando você é generalista, você é mais perdido, assim, né? Então, você gosta de português e matemática, e eu sempre fui trabalhar com lançamento de produto e setup de operação, acho que por causa disso, porque você tem que ser o faz tudo no começo de qualquer coisa, né? E a minha primeira experiência profissional foi na Bacardi, e eu fazia lançamento de produtos para eles. Então, na época, lancei uma cachaça no Brasil, chamada Leblon, a gente criou todo o conceito da marca, e foi criar os pontos de ativação, onde seria vendida, negociar a distribuição. Então, eu fazia esses lançamentos, assim, lançava saborizados das marcas, a Bacardi é uma família que tem vários produtos. Enfim, então sempre me envolvi com esse tipo de projeto. Depois, trabalhei em PlayStation, o produto era contrabandeado, vendido sem garantia no Brasil. A gente criou fábrica em Manaus, criou operação nacional de PlayStation no Brasil, criou canal de distribuição, venda, pós-venda, garantia.
o marketing local. Então, sempre me envolvi com esses projetos. Depois fiz parte do time que lançou a operação da Uber no Brasil. Então, sempre fui me envolvendo com isso. A princípio, muito por conta do meu perfil muito generalista e depois porque o ecossistema de startups evoluiu muito no mundo todo e depois no Brasil. E eu comecei a me envolver com isso. Eu sempre gostei de tecnologia. Então, eu fui me envolvendo muito com essa parte do 0 para 1 no mundo da tecnologia. Mas, Amanda, então assim, ó, o seu trabalho desde sempre foi fazer estratégia para lançamento de produto. E setup de operação. O que é o setup de operação? E para a América Latina, a gente fazia todo o setup da operação aqui. Então, é todo o estabelecimento da operação. Então, desde se tivesse parte regulatória, entender como que isso ia afetar, quais seriam os players, com quem que a gente teria que falar, quais as licenças precisava fazer, até a estrutura de preço. Você imagina que é uma estrutura de preços que você tem na Europa, nos Estados Unidos, é muito diferente do que você tem aqui no Brasil. O apetite para pagar do brasileiro é muito diferente do que existe nos outros lugares. Então, preço sempre é algo que a gente tem que mexer, também por causa da parte tributária, né? Se for um produto físico. Isso tudo é setup de operação, mas e é interessante, quando a gente fala de setup de operação, a gente começa falando de estratégia, mas tem muita parte que é muito hands-on, assim, é você entender o que funciona e o que não funciona. Quando você lança algo num novo país, você está testando de novo o product market fit, entendendo que ajuste você precisa fazer para aquilo deslanchar. Como que começa um projeto desses? Acho que a gente pode usar, por exemplo, uma história que deve ser legal pelo que você contou aí, da PlayStation, né? Você trabalhando na PlayStation, como que você conseguiu esse emprego, inclusive? Eu fiz o processo seletivo na Sony. Então, o PlayStation ficava dentro do time da Sony Entertainment. E naquela época, se buscava emprego de uma forma muito diferente de hoje. E eu vi que tinha lá, eu sempre gostei de jogar, era uma coisa que eu, enfim, fazia desde criança. Então, era meio que aquele dream job, assim, né? Eu acho que às vezes a gente tem medo de aplicar para algo que você quer muito, sabe? E eu enfrentei isso, fui lá, fiz o processo. Eles queriam alguém com meu perfil, porque queriam estabelecer a produção, precisava de uma pessoa generalista para estabelecer a produção local. E foi isso, eu fiz o processo seletivo, passei, fui aprovada e fui. E para a Uber foi um pouco diferente. A Uber tinha acabado de lançar a operação em Londres e eu estava estudando, fiz meu MBA lá. E a gente fez um projeto para a Uber e eu adorei a empresa. Eu falei, nossa, isso tem muito a ver com a América Latina. Eles tinham lançado a operação só no Rio. Então, eu queria muito trabalhar lá. E não tinha, a empresa era minúscula, eram, sei lá, algumas pessoas num coworking, só que eram pessoas mais ou menos da minha idade, assim, pelo que eu vi, né? Fucei no LinkedIn e tudo, descobri onde era o coworking, aí vi onde o pessoal fazia happy hour, e aí fui lá, conheci o pessoal, me inscrevi no processo seletivo, então foi algo mais por outras vias, assim, eu dei meu jeito para conhecer o time que estava lançando e entrar no processo seletivo para poder fazer parte desse time que lançou a operação, né? Imagino que deva ter sido um desafio grande lançar a operação de Uber aqui com toda a resistência de taxista e prefeitura, governo. Como é que foi essa parte aí? Nessa época, hoje falar que você trabalha na Uber é super sexy. Naquela época, minha mãe me falava assim, o que você tá fazendo? Teve várias vezes que a gente teve que andar com escolta, tinha um time de security que cuidava, né, desse time que estava fazendo o lançamento de operação. Existia, né, essa retaliação aí da parte dos taxistas, essa resistência. E não só do taxista, né, tem muita gente por detrás do taxista, que é o dono, né, das licenças de táxi. Sim. Era um ecossistema bem diferente do que a gente tem hoje. E era uma tecnologia que ninguém sabia se ia continuar no Brasil, se a gente ia ser proibida de repente, a gente ter que sair, sabe? Então, o tempo todo a gente ficava naquela estabilidade, vou ter que voltar para o exterior, porque a Uber vai ser proibida aqui. Então, além da estabilidade de segurança pessoal, tinha muita essa estabilidade também de saber se a operação ia vingar ou não, sabe? Mas a Uber tem, desde o início, acho que eu visualizei esse product market fit que ela tem com o Brasil, sabe? Quem nasce brasileiro ou que vive o Brasil real, o Brasil das grandes cidades, né? Tem 17 cidades no Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, sabe? A falta de infraestrutura de transporte público que a gente tem, quanto demorava para você chamar um táxi no telefone, mesmo depois com os aplicativos de táxi, era ali às 15, 20 minutos que você esperava. Então era uma dor muito grande no Brasil. E nessa época a gente estava lançando... Ser extremamente caro, né? Muito caro. E nessa época a gente estava lançando a operação, o Brasil estava no pico do desemprego. Então foi um pouco antes ali do impeachment da Dilma, né? Em 2014, 2015 a gente estava lançando a operação. Eu lembro de ver taxa de desemprego 16, 17% no Brasil. Então acho que tinha muito, não só demanda, dor do lado do passageiro, mas existia a dor do lado do motorista. Porque às vezes eu lembro que no começo existia muita gente muito qualificada para ser motorista. Então eu lembro de uma vez entrar num Uber, estava um engenheiro da Bacardi, foi a minha primeira empresa que eu trabalhei. Ele, eu tenho mais de 50 anos e enfim, fui demitido. Foi a alternativa que eu encontrei. Foi um momento, acho que muito
interessante para lançar no Brasil, e eu acho que, em geral, o business da Uber tem muito product market fit com a América Latina, em geral, não só com o Brasil. Se você olha países que nem a Áustria, a Alemanha, que tem transporte público de qualidade, as pessoas têm orgulho de usar o transporte público, sabe? E também o transporte público é gratuito. Lá não se lança nada enquanto não tiver regulamentação. Aqui no Brasil, a gente tem esse sandbox, que chama, né? Até a última lei da internet permite que tem novas tecnologias que sejam lançadas que não tenham regulamentação, ainda possam operar enquanto a regulamentação está sendo discutida. Você falou uma coisa aí que é verdade, né? Essa questão de usar Uber e esses transportes de aplicativo em outros lugares, especialmente na Europa, dependendo do lugar que você vai, realmente não compensa, né? Eu fui pra... Nossa, você falou Londres, né? Você ficou um tempo lá. Eu peguei o Uber mais caro da minha vida em Londres, porque a gente fez uma escala lá de 12, 14 horas, se eu não me engano. E aí tinha que dormir no hotel, e aí minha esposa falou, a gente não conhece Londres, vamos aproveitar o tempo aqui, vamos dar um rolê, né? Aí pra ir rápido até o centro lá, ver o Big Ben lá, aquela região ali, Westminster, né, que chama? Westminster. Fomos chamar um Uber, paguei 55 libras no Uber, foi tristeza. Isso porque você não chamou Black Cab, porque Black Cab é mais caro. Em Londres você paga por respirar, é caríssima a cidade, né? Não, é caríssimo mesmo, é caríssimo. E Amanda, você agora nesse momento, você não tá trabalhando para nenhuma empresa específica, você não é, quer dizer, você tá, mas você não é empregada CLT, né? Você tá aí numa vida de empreendedora, como foi que isso aconteceu? Empreendedorismo, eu acho que eu sempre fui empreendedora, acho que eu sempre quis empreender, eu tinha muito medo de empreender, acho que eu precisei também me planejar financeiramente para empreender, e é algo que eu recomendo, empreender é tomar risco a longo prazo. Se você não se planeja financeiramente, você não flutua bem nesses riscos na montanha-russa do empreendedorismo. Tô sentindo isso agora. Então, acho que eu precisei desse tempo para ganhar minha confiança profissional, meu perfil, tá? Porque eu acho que nada te ensina mais a empreender do que empreender. Mas eu precisei desse tempo empreendendo em grandes empresas para criar meu planejamento financeiro, né? Um colchãozinho financeiro, e também para ganhar minha autoconfiança, entender quem eu sou, o que eu quero fazer. Também, mesmo quando eu decidi empreender, a minha jornada ela não é uma linha reta. Assim, eu comecei a empreender muito, como eu vim desse mundo de grandes startups, tudo, eu tenho esses selos no meu currículo, né? Eu fui muito para o mundo de VC, de cara. Captei a minha primeira startup, chamava Livela, era uma plataforma de videocommerce muito inspirada nas plataformas que eu vi lá fora, na China, nos Estados Unidos. A gente fazia curadoria de produtos de moda e beleza em outlets, Brasil e Estados Unidos, e vendíamos por vídeo. Então, crescemos muito e captamos com VCs do Vale do Silício, e foi a primeira vez que eu empreendi. Eu captei no PPT em 2021, né? A gente fala que é captar sem ter nada, ainda ser pré-operacional, né? E é uma experiência muito diferente do que empreender agora. Então, agora eu tenho a Latam Trampolim, né? Eu ajudo empresas estrangeiras a lançar operação no Brasil. Eu não tenho sócio, eu não tenho investidores, só eu fazendo o meu dinheiro. Então, é uma experiência muito diferente, completamente diferente do que eu tive na Olivela. E eu tenho amigos que empreendem também de outras formas, eu vejo que é outra experiência também. Então, acho que você não é só mudar do corporativo para o empreender. Qual que é a sua forma de empreender, sabe? Acho que eu também vivi essa experiência, assim, de diferentes formas de empreender. Eu fiz essa transição, foi uma transição super planejada, mas eu acho que tem sido um caminho que eu tô me descobrindo como empreendedora. O que funciona melhor para mim, sabe? Bem, eu me identifico bastante com isso que você está falando, porque eu também tô num lugar parecido, né? Eu tô num lugar onde eu tô tentando empreender sozinho e sozinho mesmo, né? Não tem, tirando minha esposa que me ajuda com várias coisas e uma outra pessoa que de vez em quando me dá um palpite de alguma coisa, eu tô sozinho. E tô me descobrindo também, tô entendendo o que funciona e tudo mais. E às vezes é um trabalho. Você se sente sozinha, às vezes? Tem hora que eu falo, cara, eu queria alguém pra me falar o que fazer hoje, assim. Eu queria alguém pra tomar essa decisão aqui por mim. Olha, eu me sinto sozinha e eu tenho uma sorte na minha vida que eu sou uma pessoa extrovertida e eu faço amizade fácil. Você já viu, né? A gente se conheceu rápido, a gente já se ajudou em várias coisas. Eu ajudo todo mundo e isso me faz entrar muito rápido. Então, eu entrei em muitos, que a gente chama de fellowship, que são clubes de empreendedores. Isso me ajudou demais. Eu voltei para o Brasil no meio da pandemia, estava tudo fechado, no meio do lockdown, em abril de 2021. Então, empreender já era sozinha. Ainda estava no momento de desenvolvimento. Então, eu comecei a enlouquecer. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz muito esses programas de empreendedores de fundos. Então, eu fiz o Kenner Takeoff,
fiz o Maya Matching Program, existe um fellowship que eu defendo, não estou ganhando nada para isso aqui, um clube de empreendedores chama Latitude, que eu faço parte, que me trouxe um monte de amigos, e isso me ajuda demais na minha jornada, Gabi, tendo essa transição, né, do mundo de tech para mundo de empreendedor, tá indo pro outro lado da mesa, indo pro lado de ser chefe, assim, chefe mesmo da empresa, eu me solidarizo muito, eu sei como que é esse sentimento. O empreendedorismo ele tem uma lógica diferente de você ser empregado. Quando você ser empregado, você trabalha e o salário pinga. Você trabalha e o salário pinga. O empreendedor, você fica fazendo várias coisas sem ganhar nada, e aí você fica pensando, gente, será que eu tô louca? Né? Será que eu fiz, sabe? Aí, de repente, as coisas começam a virar. Né, eu tô nesse momento agora da minha empresa, de repente as coisas começaram a virar e começaram a acontecer muito rápido, e aí parece que fez sentido tudo que eu fiz, sabe? Mas enquanto não dá certo, você fica tentando diferentes coisas, assim, fingindo que tá tudo bem pros outros, sabe? E é uma jornada muito diferente, assim, então eu acho que é uma mudança de forma de pensar, se você vem do mundo corporativo pra empreender, né? Não, mas isso que você tá descrevendo é realmente o meu dia a dia, assim. Tem dias que, putz, eu mando mensagem e falo com pessoas e tento coisas e não dá certo, ou ninguém responde, e Ninguém aí eu fico, responde. caramba, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô maluco, o que eu tô fazendo? Aí eu começo, aí abro o LinkedIn, olho umas vagas de emprego, aí clico para aplicar e vejo aquele monte de formulário que eu tenho que preencher, aí deixo quieto e falo, não, depois eu faço isso. Aí volto a trabalhar e volto a fazer as coisas, aí tem dia que você acorda e acontece um monte de coisa de uma vez. A semana foi isso. Eu comecei a semana desanimado pra caramba, aí veio terça-feira, aí veio ontem aconteceu um monte de coisa, fechei job, aconteceu, e eu já terminei o dia felizão, e eu não sei como é que vai ser amanhã. Por isso que eu acho que é super importante esse planejamento financeiro que eu comentei, não só antes de decidir empreender, mas durante. Então, tem meses, por exemplo, mês passado, nossa, foi excelente, estourei, mas e aí eu não sabia como ia ser esse mês. Então, é importante você definir um padrão de vida, sabe? Eu tive que baixar meu padrão de vida. Eu acho importante você definir um padrão de vida e ter as suas finanças muito organizadas, sabe? Porque senão você, às vezes, quebra pelas finanças da empresa, pelas suas, sabe? Eu acho que é uma das coisas mais importantes para o empreendedor nesse começo. São duas coisas. Primeiro, saber vender, porque você não pode perder as oportunidades, né? E a segunda é ter esse controle financeiro no lar, ter o próprio da empresa, sabe? Porque cada centavo ali é um mês a mais de respiro que você tem para tentar algo diferente, fazer dar certo. E às vezes é um dia, sabe? Que muda tudo, é um papo, sabe? É um cliente que você faz e vira case e te abre portas para 10 outros. Nossa, eu acho que eu fiz, assim, várias coisas de graça até conseguir ser paga para fazer algo, porque eu tava construindo a minha reputação, tava construindo a minha imagem. Conversei com muita gente para não dar em nada, para ter uma conversa que mudou tudo, sabe? Ter essa persistência, acordar e fazer, deu tudo errado e continuar animado, isso é muito complicado, isso é difícil no mercado. Ter o ânimo, né, para todos os dias tá ali é complicado mesmo, requer é um esforço diário. Falando sobre o seu trabalho em si, né, a empresa Latam Trampoline, que é você, como que é esse trabalho de lançar empresas independentes, né? Independente, né? Você sozinha. Como que chega geralmente o estado das empresas para você? São startups, são empresas de médio porte, tem de tudo, e que nicho de empresa que você costuma trabalhar? Eu trabalho só com com startups, com empresas de Tá. tecnologia, e eu dou muita preferência para empresa que não tem um elemento de mundo real, porque a gente eu consigo ganhar escala, né, na empresa. Então, eu contrato pessoas on demand, dependendo do projeto, eu vou contratando as pessoas. Eu faço um trabalho muito 360, o que essa empresa precisa, e eu entendo muito o momento da empresa. Essa empresa, ela não sabe ainda se ela quer vir para o Brasil, eu faço uma análise de viabilidade. Essa empresa já sabe que quer vir, faço um plano de go-to-market. Essa empresa quer lançar, eu vou fazer um lançamento. E é interessante porque o plano de go-to-market, ele é uma coisa muito... Ele tem que ser algo que dá para você mudar rápido. Eu falo assim, porque para o empreendedor tem uma coisa básica, que é uma ideia, não é nada sem execução. Então, você tem uma ideia e na hora que você vai executar, você vê que não é nada daquilo. Então, o plano de go-to-market, eu falo, ele sempre tem que ser essa flexibilidade das coisas se mudarem, se ajustarem rápido e ter muito prejuízo, né? Então, eu geralmente pego empresas são startups tecnológicas, geralmente sem um elemento de mundo real, então nativas digitais. Se é uma empresa de AI, ela geralmente vem bem early stage. As empresas de AI são muito escaláveis muito rápido e, assim, como está expandindo muito rápido, elas meio que também têm essa postura agressiva em expansão global. Então, eu recebo empresas de AI algumas acabaram de fazer série A. Agora, outros setores geralmente é mais madura, série B, série C.
que aí já estão consolidadas em algum lugar e estão pensando numa expansão internacional. E o trabalho que eu faço, ele é muito 360, dependendo do que a empresa precisa, mas o interessante é que eu tenho uma forma de lançar que tem sido a que eu mais tenho utilizado, assim, que tem sido a que eu mais tenho gostado. Porque a minha primeira recomendação para alguém que vai lançar algo no Brasil é que você não sabe como que vai ser o produto aqui. Se o produto é muito early stage, a gente ainda vai ter que ver como que vai ser feito o produto market fit. Se a empresa é muito desenvolvida lá fora, às vezes ela já perdeu essa pegada de lançamento, sabe? Então, eu sempre falo, vamos tentar construir um MVP para gastar o mínimo possível, né? Para a gente poder validar se aquilo que a gente tomou como premissa que vai ser o mercado brasileiro é verdade ou não. Então, muitas das vezes o que eu faço é conectar essas empresas de fora com alguém aqui no Brasil para representar elas. Então, meu trabalho é meio de uma conectora. É meio que um trabalho de um marketplace de conexão. Então, eu entendo quem que é aquela empresa, o que ela precisa. Aí eu conecto com alguém aqui no Brasil que já tem um networking, que já fala com os clientes que ela precisa. Então, assim, para ela, o que é interessante? Ela nem precisa abrir subsidiária aqui. Então, ela não precisa lidar com a parte burocrática, ela não precisa aprender sobre o Brasil, ela não precisa criar networking. Ela já consegue alguém que já faz tudo isso para ela consegue operar muito mais rápido. Para a pessoa que está representando aqui no Brasil, é uma forma de diversificar a entrada de caixa. Então, além de ter essa gama de serviços, eu vou ter mais essa que eu não tinha, que é essa empresa de fora, né? Então, dos dois lados saem ganhando. E para a empresa de fora, ela começa a ver, ela fala, nossa, olha o potencial que eu tenho no Brasil. Então, vale a pena eu fincar meus dois pés lá e criar uma subsidiária, gastar dinheiro e enfrentar a burocracia do Brasil. Porque o impacto realmente do país faz muito sentido. Ou não, realmente o Brasil é muito complexo, não vou conseguir operar sem um parceiro. Ou talvez até faz sentido comprar essa empresa brasileira ou fazer uma joint venture com ela, sabe? Então essa tem sido, acho, uma forma muito interessante de fazer lançamentos, que eu acho que tem sido a que eu mais tenho utilizado ultimamente. E eu chamo até de um MVP, assim, sabe? É uma forma de fazer o MVP da empresa aqui no Brasil. Se eu quisesse fazer esse tipo de trabalho que você faz, tá? Se eu quisesse lançar empresas... Acho que melhorando a pergunta, o que você faz melhor? No que você é boa de verdade? Além de conectar pessoas e na parte de hard skills, vamos dizer assim. Olha, o que você mais tem que ter para lançar uma operação, você tem que ter um pensamento estratégico daquele produto. Então, acho que você precisa fazer meio que uma análise muito boa de mercado. Acho que tem um lado de pesquisa muito forte. Você conhecer de metodologia de pesquisa, saber as formas de perguntar, né? Principalmente porque brasileiro fala muito para agradar. Então, né, as pessoas, eu falo, olha, não existe resposta certa nem errada, o que você vai falar não tem juízo de valor, mas as pessoas querem muito ainda me agradar na entrevista, assim, sabe, o brasileiro, não existe reunião ruim no Brasil, eu brinco com os estrangeiros, sabe, se a pessoa falou mal, ela falou sim, talvez. Então, assim, você sabe dominar a metodologia de pesquisa de mercado, eu acho fundamental para você conseguir construir uma estratégia muito colada na realidade, né? Eu acho que é um hard skill importante. Além de pesquisa de mercado, eu acho que também você saber ligar o estratégico com o operacional é muito importante. Porque eu vejo muita gente muito bom de construir apresentação, estratégia de lançamento, que na hora de executar, de fazer mesmo, não sabe fazer. Existe uma coisa que a gente falava na Uber, que é o hustle, que é dar seu jeito, entendeu? Dar uma forma de fazer isso dar certo. Obviamente, respeitando a ética e os processos, o que é legal, mas você vai tentando de um jeito, tentando de outro. Eu acho que isso é fundamental para quem empreendedor, né, encontrar esses hacks, essas formas de fazer a coisa dar certo, e é fundamental para quem está fazendo um lançamento. E para fazer isso, você tem que pensar muito quase que em camadas, assim, né, essa é a minha estratégia, então aqui vai ser as minhas táticas, e assim que eu vou quebrar essa tática, o Agile me ajuda muito. Eu fiz aquele Scrum, desde que eu fiz o curso, eu aplico para tudo, para gerenciamento de time, para descer a estratégia em atividades operacionais, eu acho que é algo que também me ajudou demais. Metodologias de gerenciamento de projeto, em geral, que você precisa de organização para otimizar recursos, para otimizar tempo, para otimizar dinheiro. Acho que tudo isso ajuda muito para você aprender a fazer um lançamento bem feito. Eu acho que essas duas coisas são as que mais me ajudaram, assim. Em termos práticos, né? Sim. Tem uma coisa que você falou aí, que é conectar pessoas. Conectar pessoas de empresas com pessoas de outras empresas aqui e por aí vai. Essa parte de conhecer gente, conhecer as pessoas certas, eu acho que é muito importante, né, no seu trabalho. Muito, e eu acho que também é como que você conhece essa pessoa, você entende ela, e não só se conhecer, eu acho que todo mundo que eu conheço eu tento entender o que essa pessoa tá precisando agora, sabe? Que eu não quero simplesmente fazer uma conexão que é boa só para um lado, que seja boa para os dois,
sabe? Então, o que que é relevante para ela, né? Que ela tá... Acho que isso me ajuda muito depois a conectar os pontos, sabe? Falar, nossa, tal empresa seria muito legal para representar tal marca que entrar no Brasil, tal solução. Porque também não é só um match de mercado, é um match também de cultura, sabe? De forma de trabalhar. Se colocar duas pessoas totalmente diferentes para trabalharem juntas, por mais que elas sejam complementares, às vezes, tecnicamente, não vai dar certo. A gente fala que até para buscar co-founder, você precisa de uma pessoa que tenha mais ou menos os mesmos valores que você, né? Então, acho que você ter essa capacidade de enxergar a pessoa, o que ela precisa, como que ela trabalha, o jeito que ela é, acho que isso também ajuda muito. Mas isso aí é soft skill, né? Não é hard skill. Isso aí você aprende com a vida. Eu vou dizer uma As coisa pra you're... você que eu, assim, uma percepção que eu tive esses dias, que é até meio óbvio falar em voz alta isso que eu vou falar agora, tá? Mas quando veio a pandemia, né? Eu comecei a trabalhar de casa e eu tô trabalhando de casa desde então. Por mim, eu não voltava a escritório nem nada do tipo, né? Não volto. Se eu puder voltar a trabalhar em escritório todo dia, não faz o menor sentido pra mim. Nesse tempo, eu acho que eu acabei negligenciando um pouco eventos e contatos presenciais. E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a ir de novo mais em evento, em outros lugares. Inclusive, a gente se conheceu num evento. Não foi num evento, né? Mas, enfim, você me convidou pra um evento. E mais uma vez, né? É óbvio falar isso em voz alta, mas o poder de você conhecer uma pessoa pessoalmente e falar com ela ali 5 minutos ao vivo é muito melhor do que qualquer pitch que você pode fazer no LinkedIn, né? Mandando uma mensagem ali, qualquer outro lugar, online, né? Antes eu falava, nossa, o Brasil é um país onde relacionamentos são importantes, então networking é fundamental, e nesses eventos é fundamental, mas eu já percebi que não é só no Brasil. Eu trabalho com Israel, eu trabalho com a Alemanha, eu trabalho com o americano, e eu vejo o quanto isso é importante em todo lugar. Eu acho que presencialmente você consegue construir muito mais confiança. Eu acho que presencialmente você consegue muito mais ler o outro e também ser lido. E eu acho que isso gera uma conexão num nível muito diferente, que a gente ainda não conseguiu por vídeo. Talvez com o argumento de reality, né? Um dia a gente consiga, não sei. Não sei, eu adoraria que o metaverso desse certo, assim, eu fico muito frustrada, eu acompanho isso então desde 2001, adoraria que a gente arrancasse uma forma de fazer diferentes lugares acessíveis para tantas pessoas, sabe? Ou que pessoas no interior do Brasil, sabe? Nem eu e você tivemos já um dia, pudesse ter acesso ao networking em São Paulo, mas isso ainda não é uma realidade. Então, acho que já que a gente já está aqui em São Paulo, a gente está nesses eventos, né? Significa muita coisa. Só de você estar lá e ter sido convidado, significa que você está naquela rede de contato, você faz parte daquele ecossistema. Só de você ser visto, acho que já comunica algo. Acho que a comunicação, quando ela é digital, ela é muito transacional. Quando ela é presencial, você consegue conectar no nível pessoal. E isso você consegue enxergar mais aquelas coisas que a gente comentou aqui, valores da pessoa, o jeito dela. Você consegue se conectar diferente com aquela pessoa e eu acho que fazer negócios de uma forma mais Sim. eficiente E também. você consegue fazer a pessoa entender de verdade quem você é e o que você faz. Porque muitas vezes, se você, sei lá, você vai abordar uma empresa no LinkedIn, por exemplo, alguém de uma empresa, você vai lá, manda uma mensagem e fala: oi, eu sou a Amanda, da Latam Trampoline, eu faço isso, isso e aquilo. A pessoa, às vezes, ela precisa do seu serviço, só que ela não sabe. E o texto ali, às vezes a pessoa lê, mas ela não entende muito bem, ela tá com a cabeça em outra coisa, ela não tá olhando pra você, ela deixa pra depois, responde, esquece. Agora, quando você tá cara a cara com a pessoa é obrigada a pelo menos 1 minuto olhar pra sua cara, ouvir o que você tá falando, e às vezes, naquela conversa ali, ela já fala: opa, peraí, você lança startups, é isso? Ah, eu tenho uma startup. E aí ela entende, né? Porque, que nem você falou, né? A comunicação online ela é muito transacional e ela depende de vários fatores, né? E eu sinto que as pessoas no presencial falam coisas que elas não falam no online. Principalmente depois de tomar uns vinhos, né? Eu sinto que elas viram e falam: mano, você já pensou em fazer tal coisa? Me dão ideias pro meu negócio, sabe? Dificilmente numa reunião alguém vai virar pra mim, que me conhecendo, vai me dar uma ideia pro meu negócio, assim, sabe? Porque eu não sabe como que eu vou agir, eu não sei, porque a reunião não é sobre isso, ou porque a gente tem só meia hora pra falar, né? Sinto que no presencial existem essas coisas. Eu tô super fã do trabalho remoto, até saiu a capa da Você S.A., que o trabalho remoto morreu. Acho que é uma realidade muito de empresa grande, acho que para startup o trabalho remoto tá super vivo. Eu vejo que no mundo do ecossistema de empreendedorismo quase todo mundo continua remoto, no máximo híbrido, que a gente tá fazendo encontrando formas de fazer o remoto funcionar, né? E para mim, esses eventos, né, que são pontuais, eles são importantes para
para depois a gente poder ser mais eficiente no remoto, sabe? Ou talvez até discutir no presencial como que a gente consegue manter aquela conexão no remoto, ou entender como que é aquela pessoa para depois trabalhar melhor com ela no remoto. Para mim, eu tento fazer assim na minha empresa, né? E eu vejo vários outros colegas que para eles também essa é a solução. Eu prefiro acreditar que a gente está encontrando formas de fazer o remoto funcionar, sabe? Enquanto a gente não tem tecnologia suficiente para trazer os elementos do presencial no remoto, a gente está encontrando essas formas híbridas, né? Esses hacks híbridos para fazer ele funcionar. Eu sou muito resistente a acreditar que o futuro é presencial. Assim, para mim não faz sentido isso. Não faz sentido em termos de trânsito, não faz sentido em termos de recurso, enfim, eu acho também que é uma forma super elitista de pensar assim, só em quem mora perto do trabalho. Então, acho que tem certos tipos de trabalho que realmente não tem como, mas para os trabalhos executivos, por exemplo, acho que existem formas para driblar isso, assim, né? Como líder mesmo, eu vejo que é simplesmente você compreender melhor a pessoa, criar uma forma de confiança, uma forma de monitoramento, às vezes se reunir mais, fazer mais one-on-one também. Sim. Eu tenho uma moça que eu conheci recentemente, não sei se eu posso chamar ela de amiga já, talvez, a Sylvia Hartman. Ela é especialista em modelos de trabalho e ela fala que se você vai trabalhar remotamente, existem uma série de técnicas e maneiras para você aplicar no trabalho remoto que são diferentes do presencial. Não adianta você querer trabalhar do mesmo jeito que você trabalha presencial no remoto. Não faz o menor sentido. Muitas empresas que passaram por esse problema de não se adaptar ao remoto foram porque simplesmente não tentaram e continuaram tentando fazer o negócio do mesmo jeito. E aí não tem como, você não vai conseguir fazer. Você não vai ter o retorno das pessoas, o dia a dia não é o mesmo. Não dá para ser do mesmo jeito. Eu concordo, eu acho que são outras ferramentas, não dá pra você usar as mesmas ferramentas do presencial no remoto, senão você vai ficar com a caixa cheia de e-mail, entendeu? Tem que usar outras ferramentas, eu acho que a forma de fazer reunião é diferente, então são adequações, e eu acho que, tipo, a gente voltou pro presencial, a gente teve a abertura em um momento onde a gente ainda tava tendo essa learning curve, sabe? A gente tava aprendendo a fazer. Eu acho que por isso que as coisas teve a gente chama de bounce back, né? Voltou um pouco pro presencial, principalmente empresas mais tradicionais. Até o próprio Zoom, né? Voltou pro presencial. Enfim, mas igual eu comentei, no mundo de startup de série A, todo mundo é remoto. Sim, e eu acho que é o que acaba fazendo sentido, porque você não vai numa startup pequena pegar um escritório gigante para encher de gente, né? Não faz o menor sentido com o custo e tudo mais. E Amanda, uma coisa que eu queria perguntar para você, ainda nessa linha de pessoas, eventos e tudo mais, eu sinto que uma das coisas que me ajudou a crescer na minha carreira e até conseguir as coisas que eu consegui ter hoje, que eu estou conseguindo nesse momento, é me jogar em situações onde eu não sei se eu poderia estar, ou pessoas que eu não sei se eu teria contato, mas eu tento mesmo assim. Eu, apesar de não ser um extrovertido que nem você, eu me considero uma pessoa introvertida, eu me coloco em situações e falo com pessoas sem saber se eu vou ter algum retorno. Conhecer você, na verdade, foi meio que assim, né? Eu te mandei uma mensagem porque eu te vi num evento da Ucrânia, do Lift 99, e eu falei, vamos dar uma mensagem pra ela, foda-se, vamos ver o que dá. E você faz isso também? Você tem esse comportamento de tipo, vou me jogar e vamos ver o que acontece? Eu tenho esse comportamento e eu incentivo meu time a ter esse comportamento. Eu acho assim, se você ama veículos elétricos, quem trabalha com isso, o pessoal da Tesla tem que te conhecer. Você pode mandar uma mensagem simples como, nossa, amo o seu trabalho, meu sonho era ter a sua posição um dia, podemos ficar conectados aqui para ver o tipo de coisa que você escreve. A pessoa vai se sentir, né, lisonjeada, só para ela saber quem você é, né? E não é fácil de fazer. Eu, igual eu comentei, eu sou extrovertida, mas muitas vezes eu sou tímida, assim. E esse trabalho de se jogar, tem gente que você conversa que é super interessante, tem gente que você conversa que é meio travado, assim, né? Você fala, nossa, o que eu falo agora? Fica uma situação meio desconfortável, né? Não é acho que mesmo para quem é extrovertido, não é um trabalho confortável de se fazer. Não é todo mundo que te recebe bem, né? Não é todo mundo que a conversa deslancha, ou não é todo mundo que é colaborativo. Essa questão de tentar, ela é muito importante, principalmente para o empreendedor, porque o tempo todo você está construindo algo do zero. Está construindo algo do nada. Quando você está construindo algo do nada, tem coisas intangíveis que são muito importantes. E eu acho que uma principal delas é a conexão. Porque a hora que você tá desanimado, Gabi, são essas conversas, assim, que te inspiram. É falar com uma pessoa que você acabou de conectar, às vezes, ou com alguém que tá passando pela mesma coisa que você, que vai te fazer continuar, sabe? E dentre as coisas intangíveis, assim, que me fizeram prosperar até agora como empreendedora, acho que essas conexões que eu fiz e essa audácia
audácia de falar com certas pessoas, sabe? Não ter medo de falar com o C-level. No Vale é muito comum mandar mensagem pro CEO do Slack, e aí você tem uma reunião com ele, ou tomar um café, chamar pra tomar um café, sabe? E aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, e a gente tem, às vezes, esse respeito por hierarquia, que eu acho totalmente desnecessário. Aquela pessoa, ela trilhou também um caminho, sabe? Então, Como se fosse uma pessoa intangível, né? Alguém que, meu exato, Deus, nossa, tá muito exato. distante da minha realidade. Eu amo ler sobre tecnologia, eu sempre gostei disso, muito antes de trabalhar com isso, né? Eu tenho a sorte de trabalhar com um ecossistema que eu sempre gostei, assim. E eu tenho minhas hipóteses sobre as coisas que vão acontecer, né? Como uma boa ansiosa, E antes desse hype de AI, eu tinha mandado umas mensagens e fiz umas conexões no LinkedIn com algumas empresas que eu achava sensacional. E na época, eu lembro de até uns fundos falarem pra mim, isso tá muito distante, você tá muito longo, isso foi 2021. E eu falei, não, eu vou me conectar com essas empresas de conversational AI, porque eu acho isso sensacional, assim, eu acho que tem um futuro, tem muitas aplicações, né? E aí falei na época com várias empresas e com pessoas que hoje jamais me responderiam, porque o hype chegou, sabe? A gente não pode perder oportunidade, sabe? Aí se a pessoa não foi receptiva e tudo, aí você engole a sua vergonha de falar, nossa, que vergonha, né? Que eu entrei em contato. Mas é uma vergonha que é muito mais nossa, ninguém vai ficar sabendo daquilo, né? Mas no fim das contas, é aquela velha, não sei se é piada, ditado, mas o não você já tem. Manda mensagem, entra em contato, tenta falar. No meu caso, né, na nossa história, né, a gente conhece o quê? Um mês e pouco, sei lá quanto tempo. Eu mandei uma mensagem, você me conectou com uma moça de uma startup alemã, que inclusive eu tenho reunião com ela às 11 depois aqui, eu vou conversar com ela agora. Ela já pediu uma proposta pra mim, pra gente fazer um trabalho junto, eu já mandei, a gente vai conversar agora, se tudo der certo, a gente vai fechar alguma coisa. Aí você me chamou pra aquele evento das startups alemãs lá, que pra mim, assim, como eu disse, né, um lugar difícil, pra mim, eu não tô acostumado a transitar nesses espaços, e pra mim foi um desafio ir lá, mas depois que você tá lá, né, no começo você fica meio assim, e depois você começa a conversar com as pessoas, e aí de repente tá tudo bem. E todo mundo te adorou, todo mundo te adorou. Assim, eu gosto muito de ter conversas inteligentes, eu adoro. E eu sinto que, eu adoro sentir que esse meu núcleo de pessoas que eu tenho conversas inteligentes e que eu aprendo, tá crescendo, sabe? É um sentimento que eu gosto. E eu acho que mesmo que se você é introvertido, se você pensa dessa forma, eu vou lá e eu vou poder conversar com pessoas que vão compreender isso que eu tô falando, sabe? Eu compreender essa ideia que eu tenho. Acho que pode ser uma forma de te motivar, não sei, você me diz. Não e o que eu tento fazer agora, quando eu tô em espaços que inicialmente eu me sinto meio desconfortável, eu tento fazer as pessoas falarem, assim. Ao invés de eu falar e ficar falando de mim, eu simplesmente pergunto pras pessoas, fico perguntando, tentando fazer elas falarem, me contarem o que elas fazem, o que elas estão fazendo, o que elas querem. E acho que isso acaba sendo positivo também, né? Porque as pessoas querem falar delas, do trabalho delas, do negócio delas, É, né? a gente também, eu acho que a gente, às vezes elas estão cansadas, mas muitas vezes nesse mundo existe muito ego, né? Então o pessoal geralmente curte contar a sua história, né? Mas também acho que é uma forma de você começar, às vezes, para engatar num assunto mais interessante, sabe? E, não, desse evento aí eu consegui, além de conhecer a Sandra, né, e tudo mais, eu conheci o Ednei também, o Internei, né, que já marquei podcast com ele, conheci o Marcos Valverde, que também marquei podcast com ele, o Henrique Vaz, marquei podcast com ele. Sabe-se lá o que vai acontecer daqui pra frente, né, porque a gente conhece as pessoas e é o que você falou, né, é muito uma troca, né, eu não tô gravando um podcast com essas pessoas e nem com você porque eu estou querendo alguma coisa de você e deles também e eu vou cobrar. Não é isso, né? A gente tá em momentos diferentes da vida, mas a gente tem coisas parecidas e a gente tem muita coisa onde a gente pode se ajudar e trocar e sabe-se lá o que vai acontecer. O que as conexões e as pessoas que a gente conhece vão trazer no longo prazo, né? E falando em longo prazo, o que é que você vislumbra aí pro seu negócio? O que você imagina que você quer transformar a Latam Trampolim? Vai ser uma empresona? Você vai ter funcionários? Você vai captar investimento? Eu tô buscando formas de escalar lá, Tanto Trampolim. Então, eu tô resolvendo uma dor muito clara. Então, o Brasil é uma oportunidade muito grande. Se você tá fazendo tecnologia de ponta, se você tá inovando em país pequeno, né, se você é da República Tcheca, Israel, tem que expandir, né, da Alemanha mesmo, que nem é tão pequeno assim, mas assim, às vezes a solução já tá consolidada lá, é uma solução inovadora, tem que expandir. Então, o Brasil é uma oportunidade muito interessante para um país muito grande, que às vezes não tem aquela solução, mas ao mesmo tempo um país muito burocrático. Então, eu resolvo essa dor e essa dor, ela cada vez mais eu percebo quão grande ela é para tanta gente, para tantos perfis diferentes. Eu acho que para quem está aí na empresa no começo, que nem eu, precisa fazer é focar num segmento muito específico. É a primeira lição do IC, né? Você vai resolver uma dor muito específica para um cluster muito específico para você conseguir escalar aquilo. Então, eu acho que o que eu estou pretendendo, eu comecei trabalhando muito Latinoamérica, como eu morei no Chile,
Chile, no México já. Eu comecei a lançar soluções em toda a Latinoamérica. Hoje eu tô mais focada no Brasil e eu quero focar também em alguns setores específicos para eu poder começar a escalar mais esse negócio. Então, tô buscando formas de escalar a Latam Trampoline, ou através de tecnologia, ou através mesmo do modelo de negócio. Eu tô tentando entender o que é. Como é um business model que eu faço dinheiro desde o dia 1, né? Porque eu recebo do cliente, eu não dependo de capital de terceiros. Eu só quero, meu perfil, Amanda, eu só quero voltar a captar de novo na minha vida quando eu tiver com a empresa muito escalada e eu vou precisar de dinheiro para escalar mais 1000 vezes. Aí eu pegaria de novo o dinheiro de VC. Mas eu acho que para esse business model que eu tenho, nesse meu momento agora, eu acho que eu tenho muito mais tranquilidade de operação e para mim a jornada é muito importante, sabe? Essa qualidade de vida na jornada que eu tô tendo, ela tem um valor muito grande para mim. Então, poder ser 100% dona do meu negócio, dizer para onde que ele vai, sabe? Que é super importante esse primeiro momento, porque eu sou a pessoa que tô com skin in the game, que tô operacionalizando tudo, sabe? Minha prioridade é essa, escalar o negócio, como que eu consigo lidar com toda essa demanda de clientes, para poder escalar isso, poder assumir cada vez mais clientes e ajudar mais gente, né? Eu acho que essa é a minha meta aí para 2024. Eu gostaria de agradecer a Amanda, a participação dela aqui. E não só isso, né? Conheço ela há pouquíssimo tempo e ela já abriu algumas portas que eu nem sabia que existiam. Valeu mesmo, Amanda. Vamos se falando, hein? E eu gostaria de agradecer você que ouviu até aqui. Não esquece de se inscrever no podcast, caso ainda não tenha feito isso. Dar like, avaliar e tudo aquilo que a gente pede e que pode parecer bom pra você, mas que eu te garanto que faz muita diferença pra mim no final. Que você tenha um ótimo dia. Te vejo em breve, jovem. Tchau!